Augusto atravessou a avenida, ignorando os olhares atravessados e os cochichos ao seu redor. Suas roupas rasgadas, a barba desgrenhada e o andar cansado o tornavam um alvo fácil para julgamentos silenciosos. A cada passo, parecia carregar nas costas o peso de um mundo que o descartava sem piedade. Mas ao contrário do que pensavam, Augusto não era um derrotado. Por trás da aparência de um mendigo, escondia-se um milionário decidido a testar o caráter daqueles que julgavam pelas aparências. À sua frente, uma imponente concessionária de carros de luxo parecia brilhar com arrogância. Vidros espelhados, portas imponentes, vendedores de ternos impecáveis. Um templo da vaidade humana. Augusto sentiu o coração bater forte. Ali, naquele espaço onde o valor de uma pessoa era medido pelo saldo bancário, ele encontraria o que procurava. A verdade nua e crua sobre quem eram aqueles homens e mulheres quando as máscaras sociais caíam. Quando Augusto tentou entrar, um segurança, rígido como uma estátua, interceptou seu caminho. "Aqui não é lugar para você", disse, com desprezo evidente no tom. Augusto ergueu o olhar e respondeu com serenidade. "Quero comprar um carro." A resposta, simples e direta, provocou risos abafados entre os funcionários lá dentro. A barreira invisível do preconceito se ergueu ainda mais forte. Sem se intimidar, Augusto deu mais um passo à frente, cruzando a porta de vidro que parecia relutar em deixá-lo passar. Lá dentro, a atmosfera mudou imediatamente. Os olhares que o fitaram carregavam nojo, deboche e uma ponta de medo. Um vendedor jovem e arrogante aproximou-se, forçando um sorriso. "Em que posso ajudá-lo?" perguntou, já adivinhando a resposta em sua mente preconceituosa. Augusto caminhou até um carro preto luxuoso e passou a mão pela lataria reluzente. "Quero saber o preço deste aqui." O vendedor conteve uma risada. "Senhor, este carro custa 800 mil reais", disse, destacando cada sílaba como se falasse a uma criança. "E temos financiamento para quem comprovar renda." O subentendido era claro. Ele não pertencia àquele lugar. Sem responder, Augusto fixou o olhar no vendedor, que desviou desconfortavelmente. Outros funcionários observavam a cena, trocando olhares cúmplices, rindo pelas costas. A humilhação era como um veneno espalhando-se no ar. O gerente da loja, um homem gorducho de terno caro, aproximou-se às pressas. "Senhor, vou pedir que se retire. Está atrapalhando nossos clientes." A voz do gerente não deixava espaço para discussão. Era uma ordem, não um pedido. Augusto permaneceu imóvel por alguns segundos. Observou cada rosto, gravando cada sorriso de desprezo, cada olhar de superioridade. Sabia que não era o primeiro a passar por aquilo, e, infelizmente, não seria o último. Seu coração pesava não por si mesmo, mas por todos os que eram julgados e descartados diariamente, apenas pela aparência. Sem uma palavra, virou-se e caminhou para fora. O segurança o escoltou até a calçada, como quem expulsa o lixo indesejado. Atrás de si, Augusto ouviu os risos soltos, as piadas sussurradas, a confirmação cruel de que seu experimento tinha revelado o pior da natureza humana. Parado na calçada, Augusto encarou seu próprio reflexo na vitrine da loja. Um homem sujo, maltrapilho, invisível aos olhos de uma sociedade que se dizia evoluída. Por dentro, porém, havia um espírito forjado pela luta, pela dor e pela superação. Um espírito que conhecia a verdadeira riqueza, aquela que não podia ser comprada, nem exibida em vitrines. Entrou em seu carro velho estacionado a algumas quadras dali. O contraste era gritante. O homem que possuía milhões em investimentos, imóveis e empresas, sentado num automóvel simples e discreto, usado apenas para não chamar atenção. Dirigiu até sua cobertura modesta, onde a simplicidade era uma escolha consciente. Lá, tirou as roupas rasgadas e foi direto para o chuveiro. Deixou que a água levasse embora a sujeira física, mas a mágoa cravada no peito permaneceu firme. Cada risada, cada olhar de desprezo ecoava em sua mente como uma ferida aberta. Vestiu-se com roupas confortáveis e foi até a varanda.
A cidade pulsava diante dele, indiferente à sua dor. Inspirou profundamente e sorriu. Um sorriso triste, mas cheio de determinação. Não buscava vingança. Não precisava provar nada para ninguém. Queria apenas justiça. Queria, de alguma forma, ensinar uma lição que não se esquecesse facilmente. Sentou-se diante do computador e começou a escrever. Planos de compra. Estratégias de negociação. Com apenas alguns cliques, poderia iniciar o processo para adquirir a concessionária inteira. Não apenas o carro que lhe foi negado, mas cada metro quadrado daquele espaço que hoje o humilhara. Augusto sabia que poderia agir com frieza, comprando tudo e demitindo todos, mas seu objetivo era maior. Queria mostrar que grandeza não estava em humilhar de volta, mas em ensinar com ações aquilo que palavras nunca alcançariam. Decidido, finalizou o planejamento. Em poucos dias, voltaria àquela concessionária, mas desta vez seria recebido de uma maneira muito diferente. Não mais como um mendigo expulso pela porta dos fundos. Não como um intruso rejeitado pelo preconceito. Voltaria como o verdadeiro dono de tudo aquilo. A noite avançava lá fora, mas Augusto mal notava o tempo passar. Dentro de si, uma chama ardia intensa, alimentada pela humilhação, mas guiada por um propósito maior. Em breve, todos ali aprenderiam uma lição que dinheiro algum poderia comprar, e aprenderiam da maneira mais impactante possível, através da verdade. O som da caneta riscando o papel preenchia o ambiente silencioso. Augusto revisava cada detalhe do contrato de compra. Não queria apenas ser dono da concessionária, queria reescrever a história daquele lugar. Cada cláusula assinada era como um tijolo erguido em sua fortaleza de justiça pessoal, e a assinatura final, o ponto final naquele capítulo de humilhação. Nos bastidores, a negociação avançava sem que os funcionários soubessem. O proprietário atual, pressionado por dívidas e problemas internos, aceitou a proposta irrecusável de Augusto sem pestanejar. Em questão de dias, tudo estaria concluído. O nome de Augusto, é claro, não aparecia nos documentos. Um escritório de advocacia intermediava a compra, mantendo sua identidade em segredo. A revelação só aconteceria no momento certo, diante de todos, como uma peça teatral minuciosamente ensaiada. Enquanto isso, a concessionária seguia sua rotina habitual. Funcionários desfilavam seus sorrisos falsos para clientes endinheirados, enquanto desprezavam os que julgavam não estar à altura. Os mesmos olhares de desprezo que Augusto havia sentido queimavam outros desconhecidos que ousavam cruzar aquela porta. Cada relato de grosseria, cada gesto arrogante era como gasolina lançada sobre a determinação de Augusto. Não se tratava apenas de uma revanche pessoal. Era um grito contra um sistema podre, que julgava pelas roupas, pela aparência, pelo cheiro. Um sistema que esquecia que dignidade não se mede pela conta bancária. Na véspera da conclusão da compra, Augusto passou novamente em frente à concessionária. Ninguém o reconheceu, claro. Dessa vez, trajava roupas elegantes, mas discretas. Observou os vendedores do lado de dentro, movendo-se como peças de um tabuleiro previsível, cumprindo o teatro diário do interesse próprio. Um sentimento misto de tristeza e compaixão apertou seu peito. Não odiava aquelas pessoas. Pelo contrário, lamentava que fossem tão cegas à própria humanidade. Pensou em quantos talentos, quantos corações nobres talvez já tivessem sido desprezados ali, apenas por não carregarem o símbolo visível da riqueza. De volta ao seu escritório improvisado, Augusto recebeu a ligação que esperava. A compra estava finalizada. A partir daquele momento, era, oficialmente, o novo proprietário da concessionária. O plano seguinte era simples, mas carregado de significado. Visitaria o local no dia seguinte, não para humilhar, mas para ensinar. E para isso, planejou cada detalhe. Encomendou uma faixa imensa, que seria instalada logo na entrada da loja, trazendo uma mensagem poderosa. Aqui, julgamos corações, não aparências. Enviou ainda um comunicado para toda a equipe, solicitando uma reunião extraordinária sob a alegação de grandes mudanças. A ansiedade fervia em suas veias, mas era uma ansiedade boa, feita de esperança, de vontade de fazer diferente. Queria ver os rostos daqueles que o haviam humilhado. Queria sentir o choque, o desconforto, mas principalmente
queria plantar uma semente de mudança. No horário combinado, Augusto chegou à concessionária acompanhado apenas de um advogado. Nenhum carro de luxo, nenhuma comitiva. Apenas ele, simples, como sempre acreditou que a vida deveria ser. Ao entrar, todos se entreolharam, curiosos. Alguns funcionários o reconheceram vagamente como o mendigo inconveniente que haviam expulsado dias antes. Sussurros surgiram nos cantos da loja, como vento entre folhas secas. O gerente, com um sorriso forçado, se aproximou. "Em que posso ajudá-lo, senhor?" Augusto sorriu com calma. "Estou aqui para a reunião." O gerente franziu a testa sem compreender. "Reunião?" Antes que pudesse dizer mais alguma coisa, o advogado de Augusto entregou a ele um envelope. Dentro, o documento oficial de posse, com todas as assinaturas, todos os carimbos, toda a burocracia necessária para comprovar. Augusto agora era o dono dali. O rosto do gerente empalideceu imediatamente. Seus olhos saltaram para Augusto, agora com um misto de medo e vergonha. Um silêncio espesso caiu sobre o salão. Um a um, os vendedores, recepcionistas, seguranças e auxiliares foram largando o que faziam, reunindo-se ao redor. Quando Augusto tomou a palavra, sua voz soou firme, porém serena. "Alguns dias atrás, entrei aqui vestido de forma simples e fui tratado como lixo. Hoje, volto como proprietário deste lugar, não para me vingar, mas para ensinar." Olhou nos olhos de cada um. Alguns abaixaram a cabeça, outros, ruborizados, tentavam manter a compostura. A culpa pendia no ar, quase visível, quase palpável. "A partir de hoje", continuou Augusto, "não será mais tolerada qualquer forma de discriminação baseada em aparência. Quem não tratar cada pessoa que entrar aqui com o respeito que merece, será convidado a se retirar." Fez uma pausa, deixando as palavras se cravarem fundo. Roupas rasgadas ou ternos caros não dizem quem somos. O que define uma pessoa é como ela trata os outros. E é isso que espero ver daqui para frente. O advogado entregou outro documento ao gerente. Uma carta de advertência formal a todos os envolvidos na humilhação daquele dia. Ninguém seria demitido de imediato. Augusto queria dar uma chance de mudança. Mas agora, todos estavam sob observação. A tensão parecia derreter o chão sob os pés dos funcionários. Alguns trocavam olhares desesperados. Outros encaravam o chão, tentando desaparecer. De repente, uma jovem vendedora, talvez a mais nova da equipe, deu um passo à frente. Os olhos marejados, a voz trêmula. "Senhor, eu quero pedir desculpas. Eu ri do senhor aquele dia. Eu errei." O gesto simples e sincero quebrou a rigidez do ambiente. Augusto sorriu com ternura. O arrependimento verdadeiro é o primeiro passo para a mudança. A jovem chorou, e outros seguiram seu exemplo. Era como se um dique tivesse rompido, liberando anos de preconceitos, de máscaras pesadas demais para carregar. Augusto sentiu um nó na garganta. Aquele era o verdadeiro propósito: transformar, não destruir; curar, não vingar. Enquanto a nova faixa era instalada do lado de fora, Augusto sabia que ali, naquele pequeno pedaço de mundo, uma mudança genuína começava a acontecer. E era apenas o começo. O novo ciclo estava apenas começando. Augusto sabia que transformar a cultura da concessionária seria um desafio maior do que a compra em si. Reformar paredes era fácil. Reformar corações exigia paciência, dor e esperança. E ele estava disposto a enfrentar tudo isso. Durante a primeira semana como proprietário, Augusto visitava o salão todos os dias. Observava, escutava, sentia. Cada interação entre vendedores e clientes era como uma janela aberta para a alma do lugar. Alguns funcionários, visivelmente incomodados, tentavam mascarar velhos hábitos sob uma camada fina de cortesia forçada. Outros, sinceros em seu arrependimento, buscavam genuinamente se tornar melhores. Augusto não perdia um detalhe. Em silêncio, anotava tudo. Sabia que mudanças verdadeiras nascem dos pequenos gestos, não de discursos grandiosos. E foi através desses pequenos gestos que começou sua revolução particular.
Promoveu treinamentos intensivos, onde o foco não era vender carros, mas construir relações humanas. Trouxe especialistas em empatia, convidou palestrantes que haviam vivido na pele o preconceito. Histórias reais, feridas abertas, lágrimas compartilhadas. A cada sessão, Augusto via a carapaça de alguns funcionários se romper. O orgulho cedia espaço à vergonha. A vergonha dava lugar ao aprendizado. Era um processo doloroso, sim, mas absolutamente necessário. Entre todos, havia um funcionário que chamava especialmente a atenção de Augusto. Marcos, o gerente. O mesmo que o havia tratado com um desdém cortante naquele primeiro dia. Marcos carregava uma expressão tensa, como se estivesse constantemente à beira de um precipício invisível. Durante uma das dinâmicas, algo inesperado aconteceu. Ao ouvir o relato de uma mulher que fora humilhada numa loja de grife por vestir roupas simples, Marcos levantou a mão, pedindo a palavra. Sua voz saiu embargada, o olhar baixo. Eu já fiz isso, confessou. Não foi só com você, Sr. Augusto. Eu passei anos julgando quem entrava aqui. Era automático, como respirar. Eu achava que estava fazendo o meu trabalho. Mas agora, vejo o quanto fui cruel. O salão inteiro silenciou, respeitoso. Alguns funcionários se emocionaram. Outros, surpresos, encaravam Marcos como se o vissem pela primeira vez. Augusto sentiu o peso daquelas palavras. A transformação real sempre começava com a coragem de admitir as próprias falhas. Levantou-se calmamente e, sem dizer nada, estendeu a mão a Marcos. O gesto era simples, mas carregado de significado. Perdão, recomeço, esperança. Marcos hesitou por um segundo que pareceu uma eternidade. Então, aceitou o aperto de mão. E naquele toque silencioso, uma história de preconceito e dor começava a ser reescrita. Nos dias seguintes, o impacto se espalhou como ondas num lago. Funcionários que antes mal se olhavam nos olhos começaram a se cumprimentar com respeito genuíno. Clientes que antes eram medidos pelo valor da roupa, agora eram acolhidos pelo valor da história que traziam consigo. Augusto, discretamente, instalou uma caixa de depoimentos no salão. Um espaço onde clientes poderiam deixar relatos sobre como se sentiram atendidos. Era um termômetro vivo da mudança em andamento. Os primeiros bilhetes misturavam gratidão e surpresa. Nunca fui tratado com tanto respeito, escreveu um homem simples, de botas gastas. Me senti gente de novo, relatou uma senhora com cabelos prateados. Augusto lia cada mensagem com os olhos marejados. Sabia que ainda havia um longo caminho a percorrer, mas cada palavra era um tijolo erguido no castelo da dignidade que sonhava construir. No entanto, nem todos estavam dispostos a mudar. 2 funcionários, resistentes às novas diretrizes, acabaram pedindo demissão. Partiram com rostos fechados, murmúrios de desdém e arrogância. Augusto os deixou ir sem mágoa. Mudanças profundas sempre exigem perdas. E ele preferia perder quem não acreditava no projeto do que manter raízes podres em seu novo jardim. Pouco a pouco, a fama da concessionária começou a se espalhar pela cidade, não pela qualidade dos carros, que sempre fora boa, mas pela qualidade do atendimento. Pessoas que jamais se sentiriam à vontade para entrar ali agora atravessavam as portas com passos seguros e sorrisos confiantes. Um dia, enquanto Augusto revisava papéis em sua sala, a recepcionista bateu à porta. Senhor Augusto, há um homem lá fora. Ele pediu para falar com o mendigo milionário. Augusto sorriu, intrigado. Pode pedir que entre. O homem que adentrou sua sala carregava a roupa gasta e os olhos cansados que Augusto conhecia tão bem. Era como se visse a si mesmo no espelho de alguns meses atrás. Eu soube da sua história, disse o visitante com a voz rouca. Me disseram que aqui ninguém é julgado pela aparência. Eu queria tentar a sorte. Preciso de um emprego. Augusto se levantou de imediato. Olhou nos olhos daquele homem e viu não a sujeira da roupa, mas a dignidade escondida debaixo da poeira da vida dura. Qual é o seu nome? Perguntou, estendendo a mão. Pedro. Pedro, seja bem-vindo. Aqui, o que importa é o que você tem no coração. O resto, a gente constrói junto. Pedro chorou.
Não de tristeza, mas de alívio, de esperança, de fé renovada em um mundo que parecia ter esquecido dos invisíveis. Naquele momento, Augusto soube que a sua missão estava apenas começando. Cada gesto, cada oportunidade, cada perdão oferecido era um tijolo a mais no muro que queria derrubar, o muro do preconceito. E a cada pessoa acolhida, ele sentia no fundo da alma que o verdadeiro milionário não era aquele que possuía bens e contas recheadas, mas aquele que espalhava a humanidade por onde passava. O sorriso de Pedro, misturado às lágrimas, foi o presente mais valioso que Augusto poderia receber naquele dia. E enquanto o salão seguia sua movimentação normal, um novo capítulo se escrevia, silencioso e grandioso, entre as paredes que um dia ecoaram desprezo e que agora respiravam respeito. Augusto olhou para o alto, como se agradecesse por tudo. E no íntimo, fez uma promessa: nunca deixar que a arrogância, o preconceito ou a indiferença voltassem a dominar aquele lugar. Afinal, reconstruir um espaço é fácil. Reconstruir almas é para poucos. Augusto sabia que mudar um espaço físico era apenas o começo. A verdadeira transformação exigia constância. Cada sorriso, cada palavra de incentivo, cada mão estendida era uma escolha diária. Uma batalha silenciosa contra a indiferença que havia sido enraizada naquele lugar durante tantos anos. O crescimento da concessionária não era apenas visível nas vendas, que dispararam em poucos meses. Era sentido na atmosfera leve que envolvia clientes e funcionários. Ali, ninguém precisava mais vestir uma máscara para ser aceito. Não importava o terno alinhado ou a roupa surrada. O que pesava era a história que cada um carregava no olhar. Pedro, o homem que pedira emprego semanas atrás, se tornara uma das maiores inspirações da equipe. De lavador de carros a consultor de vendas em treinamento, ele mostrava a cada dia que dignidade e vontade de vencer são qualidades que não podem ser medidas pela aparência. Augusto, observando aquela transformação silenciosa, compreendeu algo profundo. A dor que sentira ao ser humilhado não havia sido em vão. Era o combustível que o impulsionava a construir algo maior do que qualquer patrimônio. Em um momento especial, ele decidiu reunir todos os funcionários para um anúncio que mudaria para sempre a história da concessionária. Na sala de reuniões lotada, Augusto subiu ao pequeno palco improvisado. Respirou fundo. Seus olhos, antes duros de desconfiança, agora brilhavam com uma emoção difícil de conter. Quando eu comprei esta empresa, começou ele com a voz firme. Muitos pensaram que seria apenas mais um negócio, um investimento. Mas para mim, nunca foi sobre lucros. Foi sobre dignidade, sobre transformar a dor em esperança, sobre acreditar que pessoas podem mudar. O salão silenciou. Alguns funcionários seguravam lágrimas, já imaginando que algo importante estava por vir. Augusto continuou. Hoje quero anunciar que 30% desta concessionária será dividida entre vocês. Cada um que construiu essa mudança. Cada um que decidiu ser melhor a cada dia. O impacto foi imediato. Sussurros, olhos arregalados, mãos que se cobriam de emoção. Vocês são parte desta história, disse Augusto sorrindo. E merecem ser donos dela também. Marcos, o ex-gerente que antes carregava a arrogância nos ombros, não conseguiu conter as lágrimas. Pedro, tímido, abraçou os colegas. Era como se, naquele instante, cada humilhação passada, cada lágrima silenciosa, estivesse sendo lavada por uma chuva de reconhecimento e justiça. Augusto sabia que alguns poderiam achar sua decisão ousada, mas para ele era simples. Não existe vitória verdadeira que não seja compartilhada. A vida, ele aprendera, era um ciclo. Hoje, ajudava quem estava caído. Amanhã, poderia ser ele quem precisasse de uma mão estendida. E isso não o diminuía. Pelo contrário, era nesse dar e receber que a verdadeira riqueza florescia. Naquela mesma semana, a história da concessionária que mudou vidas se espalhou pela mídia local. Entrevistas, reportagens, depoimentos de clientes emocionados invadiram as redes sociais. Mas o que mais tocava Augusto não eram as manchetes ou os prêmios que começaram a chegar. O que mais o emocionava eram os pequenos gestos. A criança humilde que corria sorrindo entre os carros,
porque sabia que ninguém a olharia com desconfiança. A senhora de cabelos brancos, que pela primeira vez sentia-se respeitada sem precisar provar nada a ninguém. Esses eram os verdadeiros troféus de sua jornada. Em um desses dias especiais, enquanto caminhava pela loja, Augusto parou diante de um dos carros expostos. Não pelo carro em si, mas porque viu refletido no vidro algo que jamais esqueceria. Seu próprio rosto, não mais o rosto do homem humilhado, mas o de alguém que havia vencido sem pisar em ninguém. Naquele reflexo, Augusto enxergou o menino que um dia sonhara ser alguém. O jovem que, com lágrimas nos olhos, prometera a si mesmo que nunca esqueceria suas raízes. O homem que agora cumpria essa promessa a cada novo amanhecer. Ainda olhando para o vidro, sentiu uma mão tocar levemente seu ombro. Era Pedro. Senhor Augusto, disse ele com a voz embargada, se eu pudesse resumir tudo o que o Senhor fez por mim, por nós, em uma palavra, seria gratidão. Augusto sorriu. Não precisava de medalhas, aplausos ou monumentos. A gratidão silenciosa estampada no rosto de Pedro valia mais do que qualquer fortuna. Agradeça ajudando quem vier depois de você, respondeu com simplicidade. É assim que mudamos o mundo. Os dois se abraçaram ali mesmo, entre carros brilhantes e histórias invisíveis aos olhos apressados. Um abraço que carregava muito mais que reconhecimento. Carregava amor, humanidade, esperança. Naquela concessionária, onde um dia a arrogância havia reinado, agora ecoava algo muito mais poderoso. A certeza de que todos, sem exceção, merecem respeito, dignidade e a chance de recomeçar. Augusto sabia que o trabalho nunca terminaria. Sempre haveria novos desafios, novas quedas, novas mãos estendidas. Mas também sabia que, enquanto existissem corações dispostos a amar e reconstruir, a esperança jamais seria em vão. E enquanto caminhava de volta para sua sala com passos firmes e a alma leve, Augusto sorriu, convicto de uma verdade eterna. A verdadeira riqueza de um homem não se mede pelo que ele possui, mas pelo quanto ele é capaz de transformar o mundo ao seu redor. Porque, no final das contas, era isso que ele havia se tornado. Um transformador de mundos, um milionário de almas. E essa, ele sabia, era a maior conquista que poderia alcançar.